Bom, pessoal, como eu tinha prometido para vocês, agora então é hora da gente fazer o review do OS X Mountain Lion. Ah, esse então é uma edição especial do Tecno Hour. Na realidade, a gente está lançando, acho que é a primeira vez que a gente lança dois podcasts na mesma semana, justamente porque, como tinha bastante coisa para falar, eu resolvi fazer o podcast. Então, para quem está procurando o podcast Tecno Hour, dá uma olhadinha lá no seu iTunes, que deve ter uma edição anterior, onde a gente basicamente cobriu toda a parte de notícias da semana e mais algumas aplicações para vocês acompanharem as Olimpíadas. E como o Mountain Lion também acabou calhando na mesma semana, eu resolvi fazer então essa edição especial para que a gente pudesse fazer com calma o review. Então, se você está procurando só uma visão superficial do sistema, você pode voltar lá no podcast e lá eu falo por uns 10 ou 15 minutos sobre o sistema. Esse vídeo particularmente ele já vai ser um vídeo mais detalhado, então eu vou fazer demonstração mesmo das principais funcionalidades. Ok? Ok, então podemos começar. Para começar é o seguinte, o Mountain Lion ele é uma versão um pouco diferente agora. Na realidade, há um ano atrás eu cheguei a fazer também a revisão do Lion e o Lion ele foi realmente um groundbreaking, né, que a gente chama. Ele foi realmente um sistema com muito mais funcionalidades visíveis. O que eu quero dizer com isso? Foi a primeira vez que apareceram os gestos para você usar no trackpad. Você começou a ter integração do iCloud com a parte de acesso remoto ao seu desktop, começou a ter acesso à parte de compartilhamento de fotos, né, que você conseguia tirar foto no iPhone e aparecer no desktop. Tudo isso foi então o início e começou com o Lion, né, a versão 10.7 do sistema operacional da Apple. Hoje a gente está aqui para falar do Mountain Lion, que na realidade, na minha opinião, ele não trouxe muita coisa nova para os usuários. O que ele trouxe foi justamente um conjunto de funcionalidades, né, que deixa o sistema operacional do desktop ainda mais integrado com as versões móveis. Então, boa parte das modificações que apareceram na realidade nas engrenagens do sistema operacional, coisas que não são muito visíveis, principalmente se você não é um usuário assíduo da plataforma. Na realidade, a gente vai ver várias aplicações aqui que elas fazem bastante sentido quando a gente está falando de plataforma Apple, mas que você poderia viver sem, caso a única coisa que você use da plataforma seria o desktop, por exemplo. Ok, então a principal diferença que a gente vai ver, que é a mais notável assim dentro do sistema operacional, vai ser a central de notificações. Vocês já devem estar acostumados a ver a central de notificações do próprio iPhone, né? Então, por exemplo, deixa eu trazer o iPhone aqui para vocês. Então eu mostro para vocês aqui o meu aparelho telefônico e a central de notificações nada mais é do que aquilo que aparece quando eu arrasto o meu dedo aqui de cima para baixo. Então eu tenho as notificações do sistema. No caso do iPhone ainda tem também esse widgetzinho que fica mostrando ações da bolsa. Mas aqui a principal funcionalidade dele é justamente você conseguir ver, por exemplo, os e-mails que chegaram para você, mensagens que chegaram, informações que as aplicações enviaram para você e não necessariamente você teve tempo de ver, porque é uma coisa não intrusiva, significa que vai fazer um bipzinho lá para você, se você não viu, daqui a pouco você entra lá na central de notificações e dá uma olhada no que aconteceu. Então, eles trouxeram essa funcionalidade para dentro do sistema operacional do desktop. Como que isso daí funciona? É simples, na realidade eu vou trazer para vocês aqui primeiro justamente a página de configurações do Lion para que vocês possam dar uma olhadinha. Então, desde a parte de configurações mesmo aqui, que a gente já percebe a mudança. Então, essa parte aqui já é totalmente nova. Na realidade, não existia antes um sistema de notificações dentro do sistema operacional. O que era muito comum, eu posso até mostrar para vocês, é uma biblioteca que digamos que ela predata a minha entrada na área Mac. Então eu não sei dizer por quanto tempo ela existe. Mas o que eu posso dizer é que ela parece ter se tornado padrão, que é um sistema de notificações, uma biblioteca chamada Grow. E essa biblioteca é usada
amplamente num bom número de programas para Mac e que fazem então a notificação. A notificação da Grow, ela aparece dessa forma. Eu posso disparar uma para vocês verem. Vocês vão ver aqui no canto direito superior da tela, vai aparecer uma notificaçãozinha. Então, esse daqui é o teste de notificação. É uma janelinha translúcida com um texto, com o ícone da aplicação que foi gerada. Então, é extremamente comum o pessoal usar esse sistema de notificação. E normalmente você clica e ele vai levar você para a sua aplicação, para o seu cliente de e-mail, o que quer que seja que gerou aquela aplicação. Esse então era uma biblioteca. Na realidade, até um serviço pago, existia algumas na própria App Store mesmo do Mac. Você conseguia comprar isso e na realidade ele continua funcionando, mesmo dentro do Mountain Lion, continua funcionando sem problema nenhum. A única coisa é que agora a Apple criou a própria biblioteca e então ela, digamos assim, o ideal é que todo mundo dê preferência para usar o sistema operacional, para fazer o gerenciamento de notificações. Até porque o Grow ele não tinha nenhum tipo de Notification Center. Então, o que acontecia? A notificação aparecia ali e sumia. Ele ficava esperando até você interagir e sumia. Você não teria como ver notificações anteriores. Já o caso da notificação do sistema, agora no Notification Center vai ficar lá uma tabelinha com tudo o que aconteceu. Para vocês terem uma ideia do que essas notificações vão aparecer, é só dar uma olhadinha aqui na tela de configurações que diz o quê? Primeiro ele lista aqui para você todas as aplicações que estão usando o Notification Center. Então já é mais uma característica para você saber. E depois, para cada uma das aplicações, você ainda tem a escolha do que tipo de notificações você quer receber. Ou seja, você pode dizer que de uma aplicação você não quer receber nenhuma mensagem, então não vai aparecer nada. Pode dizer que você quer receber na forma de banners ou na forma de alertas. Qual a diferença aqui? O banner, ele aparece e some. O alerta, ele aparece, mas ele tem botõezinhos para você tomar alguma ação. Então, são mais intrusivas, na realidade, uma vez que elas vão ficar esperando lá o seu controle. E a gente pode até fazer um teste. O teste aqui que eu deixei para vocês terem uma ideia para ver como é que funciona isso, eu setei aqui a de mensagens, que seria o iMessages. Então, eu vou pegar o meu tablet aqui. Primeiro, eu vou selecionar de banner, para vocês darem uma olhada em como que é a mensagem de banner. No canto da tela direito, ele desceu, apareceu e vai sumir daqui a pouquinho. Sumiu. Então, esse é uma mensagem de banner. Esse tipo de mensagem, para que serve? Geralmente para notificar alguma coisa que não é crítica do sistema. Agora eu posso escolher também para que ele apareça na forma de um alerta. Ou seja, eu estou esperando talvez uma mensagem muito importante de alguém e eu quero ver todas as mensagens que aparecerem ali para mim. Então agora, alerta via mensagem via alerta. Então vai aparecer aqui. Então vocês podem ver que aqui na lateral eu tenho ainda o botãozinho de fechar e responder. Então já são ações associadas já ao alerta, que está dentro do sistema de notificação, e que se eu apertar fechar, não vai acontecer nada. Se eu apertar responder, ele traz para mim a janelinha de conversas do iMessage. Outra coisa que é interessante para as aplicações usarem esse sistema de notificação é o fato de que essa parte de você escolher nenhuma notificação, ela acaba sendo controlada também pelo sistema. E o sistema é inteligente o suficiente para perceber, por exemplo, que você conectou um projetor externo e vai fazer uma apresentação, por exemplo, do Keynote. Ao perceber isso, o sistema simplesmente desabilita todas as notificações automaticamente. Então não tem perigo de você, às vezes, estar no meio de uma apresentação para algum cliente e receber uma mensagem pessoal bipando ali para você pela internet. Então, esse é o formato então de notificações. Vocês também devem se lembrar que outra funcionalidade que apareceu também no Mountain Lion foi a integração nativa com o Twitter, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas existe um acoplamento aqui entre os dois, então eu posso comentar com vocês o botão de compartilhar. Porque lá no Notification Center, que eu também já vou mostrar para vocês, existe lá um botãozinho onde eu posso dizer se eu quero ou não que aquele botãozinho apareça, para que eu possa enviar um Twitter de dentro do próprio Notification Center.
bem? Então daí, agora que a gente já viu a parte de configuração e como que essas alertas aparecem para a gente, como é que a gente faz então para a gente poder acessar o Notification Center? Então tem duas formas. Se você é um usuário de mouse, a forma que você tem para fazer isso é a seguinte. Dei um zoom aqui na lateral da tela para vocês verem, porque tem um íconezinho aqui que parece uma listinha, né? Que parece bem que é o último ícone do lado direito superior, que apareceu justamente para a central de notificações. O que ele faz? Quando você aperta ali com o mouse, ele desloca a sua tela inteirinha para a esquerda e com isso aparece a central de notificações como vocês viram aí. No meu caso está aparecendo aí a parte dos calendários, né? Então, o recurso que tem aqui justamente para que eu possa desabilitar tudo isso, todos os alertas, seria através dessa... Eu puxei, né, na realidade com o mouse, né, fiz rolar essa janelinha aqui das notificações para baixo e aí apareceu um outro controle que é justamente mostrar alertas e banners. Se eu desligar isso, somem e não aparece mais nenhum tipo de alerta na parte visual para mim. Eles ficam todos sendo guardados aqui dentro da central de notificações. Vocês podem ver que dele fica também com uma bolinha azul na frente, indicando que não foi lida ainda aquela mensagem, mas eu não recebo mais os alertas que aparecem para mim como banner e como alerta, né, propriamente dito. Então isso daqui é uma coisa que eu posso habilitar e desabilitar. Por isso é que é recomendado então para os developers sempre usarem o controle do sistema, né, a biblioteca do sistema de notificações. Porque, por exemplo, nesse caso aqui ele não teria controle sobre notificações enviadas pelo Grow. Então, por aqui você não tem problema nenhum. Você está fazendo alguma apresentação, se você desabilitar, nenhuma aplicação que usa o Notification Center vai te mandar um alerta. Mas nada impede que o Grow, por exemplo, envie. Então, por isso é que agora a tendência, na minha opinião, é que todos os desenvolvedores agora comecem a usar o Notification Center em vez do Grow. Bom, para fazer sumir então agora o Notification Center com o mouse, basta clicar em qualquer outro lugar aqui da tela que ele vai empurrar a tela de novo para a direita e vai sumir o Notification Center. Agora, existe também um gesto especial para fazer o acesso ao Notification Center. Então, deixa eu trazer aqui o meu trackpad para vocês darem uma olhada. Então, o trackpad está aqui. O gesto para fazer o acesso ao Notification Center, na realidade, é usar 2 dedos, trazendo da borda direita para o centro. Fazendo isso, ele arrasta a tela e mostra o Notification Center da mesma forma que se você clicasse no botãozinho com o mouse. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês no Notification Center. Na realidade, existem várias coisinhas interessantes ainda possíveis de fazer com a notificação, mas que eu vou acabar mostrando para vocês como dicas de Mountain Lion nos próximos podcasts TecnoHour, porque daí seriam coisas também muito detalhadas para a gente entrar agora e acabar ficando até meio chato. Então, o próximo item da lista que eu tenho para vocês é a parte de iCloud. Na realidade, são várias das aplicaçõezinhas aqui que começaram a ser integradas agora nativamente no sistema. O iCloud, se vocês se lembrarem, ele apareceu já com o Lion e basicamente o que a gente tinha entre integração de desktop e telefone e tablet era só na parte de fotos. Então você tinha lá a parte de fotos, onde você tirava a foto com o tablet ou tirava a foto com o seu aparelho telefônico e automaticamente ele aparecia na pastazinha, né, no álbumzinho de fotos compartilhadas aqui no desktop para você poder editar e fazer o que você quiser fazer ali. O passo seguinte agora no Mountain Lion é justamente a integração com a parte de documentos. Então, vocês podem ter percebido que se vocês usam os documentos da Apple, né, que seria as ferramentas de documentos da Apple, que seriam Number, Pages e Keynote, vocês devem ter percebido que todas elas sofreram atualização nesses últimos tempos. Então, agora você consegue fazer a mesma coisa que você tinha lá com fotos, né, que você pode editar, por exemplo, uma foto em um lugar e ver no outro. Agora você pode começar a edição de um documento, por exemplo, no seu desktop e continuar essa edição depois no seu tablet e usar o seu iPhone para fazer uma apresentação, se você quiser, e tudo isso daí sincronizado automaticamente via iCloud. Do ponto de vista do sistema operacional, ele incluiu então essa capacidade no sistema
e adaptou algumas aplicações para fazer uso do iCloud. Essas aplicações são justamente as que apareceram aí dadas do sistema operacional iOS. Então, por exemplo, as aplicações que foram adaptadas então para fazer uso do iCloud dentro do sistema operacional são justamente as que foram herdadas então do iOS. No caso aqui a gente tem o que eu estou mostrando para vocês na tela, que é o Notes, né, para você fazer anotações. E essa é uma daquelas coisas que eu disse para vocês no início. O que acontece? Se você não faz uso de vários equipamentos Apple, você provavelmente não vai sentir tanta diferença do Lion para o Mountain Lion. Justamente por quê? Porque essa daqui é uma ferramenta de anotações. Se o único computador que você tem é o seu desktop e você faz anotações nela, funciona exatamente do mesmo jeito que funcionava no Lion anteriormente. A grande vantagem qual é? É o fato de você ter essa aplicação separada e ter também um tablet ou um iPhone no qual essas anotações todas vão se sincronizar. Faço uma lista de compras aqui no desktop, né, porque é mais fácil de digitar. Vou para o supermercado, abro o meu iPhone, a lista está lá. Então não preciso ficar me preocupando em sincronizar nada e nem mandar e-mail para lugar nenhum para tentar usar essa lista depois. Outra aplicação que apareceu também, que também usa os recursos do iCloud, é a de lembretes. A aplicação de lembretes também veio do iOS, né? Então ela basicamente funciona exatamente da mesma forma. Aqui, a maior utilidade dela, como eu também já havia mencionado em outros reviews, né, quando eu fiz para a versão de iOS, é justamente o fato de você poder usar recursos também de GPS e tudo mais. Tudo isso daqui funciona aqui. Eu criei então esse lembrete aqui usando já características geográficas. Então, por exemplo, lembrar de comprar passagem de volta. Em uma determinada localização, eu posso dizer que eu quero fazer isso em São Paulo. E ao chegar em São Paulo, essa notificação vai ser automaticamente criada também lá no meu aparelho telefônico. E quando eu estiver viajando, por exemplo, de ônibus, a hora que o ônibus entrar em São Paulo, ele vai já me aparecer uma notificação ali, dizendo que o Reminder está pedindo para que eu compre então a passagem de volta. Então, a grande vantagem aqui seria você poder fazer isso dentro do seu próprio aparelho, assumindo que você tem cadastrado, né, todas as posições de GPS e tudo mais, todo o sincronismo disso daqui vai acabar acontecendo então entre esses aparelhos. A gente já tinha a integração já com a parte de contatos, então tudo isso continua, então continua existindo por aí. Bom, voltando para a aplicação de notas, uma coisa que eu achei interessante aqui, que eu não vi muita gente comentando também, é que agora ele também está integrado com outros serviços de anotações, né? No caso, antes você conseguia fazer notas também através do aplicativinho de e-mail, né? Não existia uma aplicação de notas separadas. Mas agora com essa aplicaçãozinha própria de notas, o que eu achei interessante foi que agora você pode fazer anotações não só para o serviço de iCloud, mas ele também integra as anotações para o Gmail e também para o seu e-mail corporativo, né? No caso aqui uma conta de Exchange. Então tudo isso daqui você ainda consegue acessar independente de onde você está usando. Na realidade foi bom que eu descobri isso daqui, porque como eu estava usando o telefone Android agora, né, o Galaxy Nexus, eu tenho lá a conta do Gmail. Então boa parte das minhas anotações aqui eu acabei fazendo uma cópia aqui nas anotações do Gmail, coisa que antes eu estava penando para conseguir fazer, porque no Lion não tinha essa integração nativa e eu tive que ficar procurando softwarezinho daqui e ali para conseguir fazer o sincronismo. Mas agora já fica nativo, então já facilita aí, inclusive para quem estiver usando um aparelho Android, por exemplo. Então, continuando com essas aplicaçõezinhas de sistema operacional, uma característica que eu achei bastante interessante, que eu encontrei na aplicação de e-mail, e eu acho que até você consegue encontrar também outras aplicações, se eu não me engano eu encontrei isso daqui funcionando na parte de e-mail e também na de contatos. Eu não duvido que tem outras aplicações usando isso. É a parte de grupos inteligentes. Que como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Eu posso vir até aqui, primeiro que tenha o do sistema, né, que seriam os VIPs. Né? Então o VIP está associado na realidade a cada pessoa. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui uma determinada pessoa, eu escolho, abro essa pessoa
E aí, nessas opções aqui que eu tenho aqui no mesmo lugar de adicionar os contatos e tudo mais, eu posso dizer para adicionar aos VIPs. Isso significa o quê? Eu promovo um grupo de pessoas para ter certeza de que os e-mails daquelas pessoas vão, então, ser importantes para mim. Então, digamos que eu ganho uma pastinha só com e-mails daquelas pessoas. Sem contar que depois eu posso ir nas preferências do e-mail e dizer, por exemplo, que eu só quero receber alertas de pessoas que estejam naquela lista de VIPs. Então, tudo isso daí eu consigo gerenciar dentro do sistema. Agora, além dos VIPs, existe então a possibilidade de criar as listas inteligentes. Então, como é que eu crio então esse grupo então inteligente? Eu só preciso vir na opção aqui de caixa de correio. Ali dentro tem então a nova caixa de correio inteligente. Ao clicar, eu recebo essas opções. Então, eu posso dar um nome para eles, por exemplo, e-mails TechnoHour. E aqui eu tenho um query, parecido com o que a gente usa em banco de dados mesmo. Então, eu quero que apareçam. Aqui fica, contém mensagens que coincidem com todas as seguintes condições. Então, eu coloco lá, qualquer destinatário? Não, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar que o D contém a palavra TechnoHour. Então eu acabei de criar aqui uma condição que eu posso fazer então OK. Então automaticamente ele mostrou aqui para mim uma caixa de correio inteligente. Então se eu clicar aqui nessa caixa de correio, eu vejo somente os e-mails que tem a palavrinha TechnoHour aqui. Então eu achei bastante interessante isso. Para falar a verdade, eu nem sei se isso daqui já existia antes no Lion. Eu nunca havia percebido. Eu percebi agora no Mountain Lion. Então, se já existia antes, então fica a dica para quem não conhecia ainda essa possibilidade de fazer as caixas de correio inteligente. Bom, a próxima funcionalidade, eu vou voltar para o bloco de notas. É a parte de ditado. Esse daqui é um daqueles recursos que de vez em quando frustra um pouco a gente que é brasileiro, né? Porque na realidade o ditado ele não está disponível para todas as línguas. Então ele funciona mais ou menos parecido com o Siri, mas no nosso caso aqui a gente vai fazer o teste em inglês. Como é que eu faço para habilitar essa funcionalidade? Basta eu vir na parte de configurações, vou sair da notificação, e eu tenho aqui o íconezinho, que é um íconezinho aqui de um microfone chamado ditado e fala. Quando eu entro no ditado e fala, tem aqui a tabzinha de ditado, ele já mostra que ele reconheceu o meu microfone, ele vê que existe sinal ali, né, porque o íconezinho está brilhando, e eu posso ativar ou desativar. Os idiomas que eu falei para você, ele vai entender alemão, francês, inglês e japonês. Então, qualquer uma dessas linguagens você pode usar o ditado. Ele lembra sempre que, na realidade, o que você disse acaba sendo enviado para a Apple para poder fazer, os servidores da Apple fazem o processamento e transformam então a voz em texto. Então, esse daí é uma questão de privacidade que ele sempre lembra você na hora que você ativa. E uma vez feito isso, eu defino então o atalho também, que é o que vai dizer para ele, olha, começa a escutar que eu vou começar a fazer o ditado. Então, para vocês verem como isso funciona, o meu já está ativado, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar então aqui em uma das minhas anotações e vou ter que falar em inglês, né? Então, como é que funciona? Eu abro aqui, aperto 2 vezes a tecla de função, que é o atalho padrão, e vou falar aqui algumas palavras em inglês. Hi, I'm Luciano, and I'm saying this text because I want to see how good your speech-to-text engine is. Então, vocês podem ver que o reconhecimento não é perfeito, mas é bem razoável. Então, mesmo o meu acento meio quebrado aqui, ele perdeu uma palavra só, que foi a ist, aqui no final, que eu falei is e ele escreveu ist. Então, em inglês vocês podem usar tranquilamente, vão existir erros, obviamente, não é perfeito, mas ele pode economizar bastante o seu trabalho de digitação. Agora, aproveitando que a gente está também nesse tema, eu posso escrever aqui um texto em português mesmo, porque uma parte que já existia no Lion, mas só para vocês conhecerem, se vocês ainda não ouviram falar, é a parte de texto para fala.
Então essa é uma parte que existe e funciona em português. Como é que funciona então a parte de texto para fala? Basta então que eu escreva um texto, né? Posso pegar isso daqui do Safari ou de qualquer lugar, de qualquer livro, porque isso daqui depende do sistema operacional. Eu faço a seleção, aperto o botão direito para aparecer o menu e venho na opção de fala e dou começar a falar. Este é a avaliação do novo sistema operacional da Apple. Bom, vocês podem ver que fica bem literal, né? Então, por exemplo, ele não conseguiu nem falar o Apple com acento, falou um Apple meio esquisito, mas funciona. Então, é aquela história para te facilitar um pouquinho a vida. Tá, agora, aproveitando que eu estou aqui mexendo nas aplicações, vou mostrar um pouquinho para vocês a parte de integração com o Twitter. Essa daqui é uma parte que ficou então integrada nativa. Então, se vocês se lembram, eu puxei aqui o sistema de notificações. Existe um botãozinho bem lá no topo da lista de notificações com o botãozinho do Twitter. Se eu apertar aqui em Tweetar, ele me desce então a janelinha do Twitter e eu posso fazer teste do TechnoHour. E vocês podem ver que até mesmo eu posso trabalhar com várias contas, né? No meu caso aqui eu tenho a conta cadastrada de Luciano Fagundes, que é minha conta pessoal, e tenho o TechnoHour Links. Então daqui eu posso escolher qualquer uma das duas e fazer a tweetada, né? Enviar. Ele dá um sonzinho de um assobio e envia a mensagem. Então já deve estar lá na minha timeline. Aí eu volto da central de notificações e continuo trabalhando. Agora, além disso, a integração ficou com... Na realidade, o que foi feito foi criar uma biblioteca que permite que todas as aplicações agora consigam ter uma API para compartilhamento. E esse compartilhamento hoje está funcionando com o Twitter, mas já dá para a gente saber que no iOS 6, por exemplo, ele já tem a integração com o Facebook também. Então não é de se duvidar que logo logo apareça a integração do Facebook junto com o do Twitter. E como é que funciona? Geralmente é esse mesmo desenhinho aqui que aparece sempre para todo lado, né? Aparece sempre a mesma coisinha, é um quadradinho com uma setinha para fora. É o símbolo de compartilhar da Apple. Então, se eu quiser, por exemplo, compartilhar essa nota, eu clico aqui, ele me dá a opção de mandar por e-mail e por mensagem. Então aqui, por exemplo, não está integrado ao Twitter ainda. Agora, se eu pegar o Safari, por exemplo, isso depende muito de aplicação para aplicação. Então, não necessariamente você vai ver sempre a possibilidade de usar o Twitter. Mas aqui, no Safari, por exemplo, eu sei que todos eles já têm essa integração embutida. Então, basta eu apertar no botãozinho de compartilhar e ele me dá todas as opções, inclusive o Twitter aqui embaixo. Então, quando eu selecionar o compartilhamento via Twitter, o que ele faz? Ele me cria aqui como se fosse um tabzinho, né, de notificações, né, uma folhinha, com os dados que eu quero, mais um anexo aqui que seria a página, e eu posso daí escrever qualquer coisa e twittar. Exemplo de tweetada via Safari. Então, enviar. Foi pelo TechnoHour Links, enviou. Então, essa é a integração que vai facilitar bastante a vida da gente. Eu não sei como é só a integração com o Twitter nesse primeiro momento, não sei o quanto vai facilitar para a maioria das pessoas. Mas com certeza vai facilitar bastante na hora que integrar com o Facebook também. Então, aproveitando que a gente está com o Safari aqui na tela, a gente já pode então ir para a próxima parte da demonstração, que é justamente as novidades do Safari. Então, uma delas vocês já viram, é a possibilidade de fazer o compartilhamento via Twitter. Outra que foi uma das coisas assim mais atrasadas que a Apple já teve em toda a sua história, que foi o quê? A integração da barra de endereços com a barra de buscas. Então agora eu posso entrar aqui no Safari e procurar por Luciano Fagundes. E ele vai me trazer então a busca aqui pelo Google. Agora, antigamente, se vocês se lembrarem, até o Lion, se você fizesse isso aqui, essa primeira, o campo, ele era somente para colocar endereços de internet, né, URLs. Então isso daqui já me traria um erro.
Então agora eles deixaram os dois juntos, então já está funcionando bem. Já é, na realidade, é o esperado, né? Mas aqui para o final, a gente tem mais alguns outros botões, né? Mas o botãozinho que importa para a gente agora é esse botãozinho aqui da nuvem. O que ele faz? Essa daqui é também a integração do iCloud com o Safari. Então, quando eu clico aqui o botãozinho aqui das nuvens, o que ele me mostra? Todos os computadores que eu tiver que estiverem cadastrados com a mesma senha iCloud, no caso aqui eu tenho o MacBook Air e tenho meu Smartboard, que é o meu iPad. Então esses dois computadores aqui, eu havia feito um tipo de navegação ainda na internet no meu Safari. Então um deles eu estava vendo histórico de localizações do Google, do Latitude, e no outro, no Smartboard, eu estava vendo o jornal eletrônico aqui da VNews. Então, com isso, basicamente é o que eu disse para vocês. Eu posso estar navegando em qualquer lugar, que se eu, por exemplo, estava no ônibus usando meu iPad, a hora que eu chegar aqui em casa, eu posso simplesmente vir aqui e abrir e vejo a mesma página que eu estava vendo anteriormente. Agora, a parte que eu gosto, eu não sou uma pessoa que usa muitas tabs, tá? Então eu acho que quem usa bastante tab deve gostar mais do Chrome, porque o Chrome ele também tem um jeitinho todo diferente lá de lidar com as tabs e também de fazer o sincronismo entre todos os aparelhos. Eu costumo sempre fechar, então geralmente eu tenho uma tab só, então para mim isso não faz grande diferença. Para mim o que eu gosto bastante do recurso do Safari é a parte de adicionar a lista de leitura e aos favoritos. Por quê? Porque eles também são sincronizados em todos os aparelhos. Então, se eu adicionar uma lista de favoritos lá no meu iPad, quando eu chegar aqui eu posso vir na lista de favoritos, escolher e continuar a navegação. É a forma como eu costumo trabalhar. Então, para vocês saberem que isso tudo agora está integrado e sincronizado via iCloud em todos os aparelhos. Para quem usa bastante tab, deixa eu abrir aqui algumas tabs. Então, para quem usa bastante tab, aí sim ainda tem mais alguns gestos que vocês podem perceber. Que é o seguinte, vamos voltar ali para o trackpad, junto com as outras imagens. E aqui, o que eu posso mostrar? Bom, eu estou aqui no Safari, certo? E eu abri aqui várias tabs aqui diferentes para que eu pudesse fazer a demonstração. Obviamente, você pode trocar de tabs apenas clicando, né, de uma na outra. Mas se você quiser fazer isso através de gesto, você pode usar o mesmo movimento de zoom. Então você tem o zoom, né, que já é tradicional desde o Lion, mas se você fizer o zoom out, além do limite da página, aí o que ele faz? Ele abre esse formato para você de lista na horizontal, onde você pode daí pegar e navegar com seus dedos entre as tabs existentes. Então aí você escolheu a tab, subiu de novo. Deu o zoom, consegue navegar agora para outra tab. Então essa seria a navegação por gestos no Safari. Então, um recurso também bastante interessante, que infelizmente não vai ser para todos. Na realidade, eu mesmo aqui em casa, a única máquina que é possível de usar esse recurso é essa que eu estou usando para gravar o podcast agora, que é o recurso do mirroring, né? Que seria o mesmo que a gente tem no tablet, que seria você jogar a tela do seu tablet para um televisor externo, né? Através de uma Apple TV. Eu até tenho aqui um para a gente fazer demonstração. Deixa eu mudar aqui a fonte. Vocês estão vendo já a Apple TV que eu tenho aqui atrás de mim. Então, como é que funciona o Mirror? Vamos lá. Eu tenho aqui na preferência dos monitores, né? Então eu entro na preferências do sistema, na parte de monitores. E então ele mostra para mim o seguinte, na parte de baixo da tela, e isso vai aparecer somente nos computadores que suportarem esse espelhamento de tela. Então é o que eu disse para vocês, não são todos. De forma geral, a gente pode dizer que de grosso modo são os computadores que têm processador i5 para cima, que a Apple habilitou essa funcionalidade. Na maioria das vezes, daqueles dual core para baixo, não vai aparecer essa possibilidade do espelhamento. Tá? Então, como é que funciona? Esse menuzinho que aparece aqui, quando existe a possibilidade de funcionar, eu tenho que clicar aqui, ele me mostra que está desativado,
ele tem aqui várias Apple TVs aqui para que eu possa escolher aonde eu vou mostrar. No meu caso aqui, essa que vocês estão vendo aqui atrás é a Apple TV do escritório. Então, basta clicar aqui e automaticamente ali, eu vou até já aumentar a tela para vocês verem. Na realidade, vocês estão vendo já a tela do meu computador, que é o que eu estou mexendo aqui com vocês para gravar o podcast. Passou a aparecer ali com uma segunda, com uma janela espelhada. Isso daqui é assim, excepcional. Para quem não viu o podcast ainda lá, eu comentei no podcast agora há pouco sobre o lançamento do HBO Go aqui para os usuários do Brasil, né, que seria a possibilidade de você acessar filmes e séries da HBO pela internet. Então, você fazer isso, por exemplo, com um computador aqui, eu poderia simplesmente jogar para a minha Apple TV, que tem a televisão aqui, tem lá no meu quarto, tem na sala, e com isso poder assistir os filmes na TV, ao invés de ter que assistir aqui no escritório. Então, essa daqui é uma das funcionalidades, para mim, só essa funcionalidade já justifica o upgrade para o Mountain Lion. Tá? Então, principalmente se você faz muita apresentação, se você está acostumado a usar bastante o Keynote, para mim, passa a ser item obrigatório agora, dentro da sua maleta de apresentações, um iPad ou o seu MacBook Air e mais uma Apple TV com cabo HDMI. Para que você possa ir, você pluga o Apple TV dentro de um projetor e além do projetor, você consegue fazer sua apresentação sem precisar se preocupar com fio, sem nada. Então, essa é mais uma das features da Apple, daquela que apenas funciona, né? Não tem nem muito o que demonstrar. Você pegou, clicou, já está aparecendo ali e está funcionando. Agora o Time Machine. Time Machine é mais uma daquelas coisas que o usuário comum às vezes nem sabe do que eu estou falando. Mas esse é um recurso que eu realmente recomendo muito que vocês usem. Para que serve? O Time Machine funciona da seguinte forma. Você coloca um disco externo no seu computador. No meu caso aqui eu tenho um em-rede. Mas você poderia colocar também, simplesmente plugar um disco externo USB. E você abre o seu Time Machine para que ele faça backup do seu micro. Então todo mundo que já perdeu algum dia algum documento importante sabe da importância que isso tem, né? Então, qual foi a novidade do Time Machine dessa vez? Eu vou até abrir aqui para vocês o painel de configurações da Time Machine, lá também nas preferências do sistema. Então já está aparecendo aqui. O que o Time Machine faz? É o que eu falei, ele trabalha com backup. Então o que eu preciso fazer? Vocês estão vendo aqui que eu tenho já um Java Data, né, que é um dos meus discos externos, que eu posso vir aqui e selecionar um outro disco. Como vocês podem ver aqui, eu selecionei o segundo disco, né, porque eu estava usando o Java Data, e agora eu selecionei um que está escrito Alessandra Air. Na realidade, eu vou até cancelar isso daqui, porque ele não vai ter espaço para fazer backup, mas a novidade é justamente o que aparece. Então ele está me perguntando aqui se eu quero substituir esse backup, então eu quero parar de fazer o backup no Java Data e começar a fazer no Alessandra Air, ou eu quero usar ambos. Então essa é a grande novidade aqui do Time Machine. No caso de backup, quantos mais discos você tiver, melhor. Na realidade, para quem já perdeu dados alguma vez, sabe bem a dor que é isso, né? Ou todos os problemas que isso acarreta. Então, a novidade aqui nesse caso é esse. Você pode pegar, plugar mais 2, 3, 4 discos ali, e o que ele vai fazer é que a cada momento ele vai fazer o backup em um deles. Como é um backup do Mac, ele é incremental, na realidade ele vai ver, por exemplo, a cada 1 hora mais ou menos, ele vai ver o que mudou no seu sistema e vai fazer uma cópia naquele disco automaticamente. Então ele vai fazendo 1 hora num disco, outra hora no outro, no outro, no outro. Então a chance de você perder algum dado agora, ela diminui brutalmente, né? Porque além de você ter que queimar o seu computador, né, o HD do seu computador, você ainda teria que queimar todos esses discos aí para que você perdesse todos os seus dados. Então nesse caso eu realmente recomendo. Se você tem discos aí disponíveis USB ou Time Machine, né, que é o próprio equipamento da Apple para fazer backup, vale a pena você pegar e usar isso. Quantos mais discos, mais seguros seus dados estão. Tá. Outra novidade que aparece aqui, que é uma daquelas que trabalha ainda mais escondida ainda do que as anteriores, é o Power Sleep, que na realidade cada blog está dando um nome para isso. Mas o que acontece é o seguinte,
agora existe a possibilidade de você pegar e deixar o seu Mac lá dormindo, né? No caso, você deixa ele ligado na tomada e tudo mais, ele vai entrar em estado de hibernação. Mas a diferença agora é o seguinte, a Apple está começando a criar uma série de documentos de práticas, né, para os developers para economizar energia, mas continuar trabalhando no background. Então isso significa o quê? Do ponto de vista do sistema operacional, o que o sistema está fazendo agora é o seguinte, você pode deixar ele parado lá, que ele vai entrar em hibernação, mas ele não entra em hibernação completa. Ele continua fazendo a manutenção do sistema, mesmo durante essa fase de dormência dele. Isso significa o quê? Por exemplo, se a gente entrar na parte de atualizações do sistema, aqui também na preferência, aqui, atualizações de software. O que aparece aqui, que é a novidade do Mountain Lion, é o seguinte, você já tem aqui selecionado dizendo que o sistema, durante essa fase de hibernação, ele está autorizado a entrar em contato com a Apple, buscar todos os updates de sistema operacional e apps que você tem e transferir isso já direto para o seu computador para que você não precise fazer isso manualmente. Então, esse sono do sistema acaba sendo mais espertinho. Por quê? Porque se você tiver que fazer isso manualmente, geralmente vai concorrer, né, com o que quer que você esteja fazendo durante o seu horário de trabalho. Já nesse caso aqui não, você simplesmente habilita ali e o sistema vai ser esperto o suficiente de buscar atualizações e tudo mais. E um outro recurso que veio diretamente ligado ao iOS é o recurso de distribuir as apps para diversos Macs. No caso, se vocês têm em casa mais do que um iPhone, por exemplo, vocês sabem que você tem aquela opção na App Store que quando você compra um aplicativo lá, automaticamente já baixa em todos os seus aparelhos. Né? Então você compra no iPhone e ao mesmo tempo que você comprou, já começa a fazer o download lá no seu tablet, quando você vai até lá no iPad já está funcionando. Isso agora acontece também aqui no Mac. Então, se você comprar uma aplicação, se você selecionar lá, né, fizer o seu login com a sua conta da App Store, a hora que você compra um aplicativo aqui do Mac, os outros Macs que você tem, que também estão logados naquela conta, também vão baixar aquela aplicação automaticamente para você, você não vai precisar ir até lá e se preocupar em fazer esse download. Okay? Então, o último recurso que eu vou mostrar, que ainda afeta a experiência do usuário, é o recurso do Gatekeeper. Que se a gente entrar na parte de segurança e privacidade, o Gatekeeper, do ponto de vista do usuário, significa o seguinte, a Apple agora está criando mecanismos para aprimorar a segurança do nosso sistema operacional, que é justamente não permitir que as aplicações façam nenhuma besteira que você não esteja sabendo que ela está fazendo. Isso significa o quê? Significa que ele criou então 3 níveis. Então você tem as apps da Mac App Store, que ele está aqui na tab geral, né? Então se eu disser para ele assim, não, esse sistema, esse computador vai rodar apenas aplicativos da Mac App Store. Esses são aqueles que você compra na Mac App Store e que tem que seguir todas aquelas regras da Apple. Então você tem lá um conjunto de restrições, ele tem que ser a famosa sandbox, né, que a gente já comentou alguns podcasts atrás, e ele precisa de... digamos que a Apple toma muito cuidado com esses aplicativos para que eles não consigam fazer nenhuma besteira na sua máquina. Então esses teoricamente, seriam os mais seguros disponíveis hoje para o seu sistema Mac. Depois, o segundo nível, tem o Mac App Store e desenvolvedores identificados. Isso significa o quê? Já há alguns meses, a Apple lançou a possibilidade dos developers poderem se cadastrar e obter um certificado de autenticação. Isso serve para que o developer possa assinar os aplicativos que ele desenvolveu. E com isso, então, tem um controle de identidade. E aí o que acontece? Esses aplicativos não necessariamente estão sendo vendidos pela Mac App Store. Na realidade, todos os da App Store são assinados, mas esses ainda são um conjunto de aplicativinhos que eles são assinados, mas não estão dentro da App Store. Por quê? Porque provavelmente eles querem fazer algum tipo de acesso no seu micro que a Apple não permitiria na App Store, devido às restrições que eles têm lá. Então, mas mesmo assim a Apple permite que eles assinem o código e com isso eles ainda consigam ser rodados no seu Mac, no seu sistema operacional. Por que a Apple fez isso? É simples, porque se você parar para pensar aqui,
é muito fácil, quando você trabalha com uma identidade, para a Apple conseguir barrar um determinado aplicativo. Então, imagine que um determinado developer assinou, né, com o certificado digital, mas ele criou um malware, ou ele criou algum tipo de cavalo de Troia que depois que você executou, sei lá, corre o risco de pegar seus dados, roubar alguma coisa, o que quer que seja. Isso daí vai se tornar público em algum momento, certo? Porque as pessoas vão perceber que existe um malware que está rodando. Como aquela assinatura foi gerada pela Apple, a Apple consegue então, naquele mesmo momento, cancelar aquela assinatura e automaticamente essa aplicação vai parar de funcionar. Então, esse é um controle de danos que a Apple consegue fazer para o caso de malware. E o terceiro nível seria, na realidade, para todos os geeks, né? É aquela história do, não, roda qualquer coisa. Então, não precisa ter assinatura, não é da Mac App Store, nada. Então, esse você roda por conta e risco. Então, essa foi a forma que a Apple conseguiu para, digamos assim, manter o sistema dela seguro. Então, esse é o sistema do Gatekeeper que foi lançado então agora com o Mountain Lion. Outro, também aproveitando que a gente está na parte de segurança e privacidade, houveram também aprimoramentos na parte de privacidade. Uma coisa que você vai perceber é justamente que quando uma aplicação agora tentar acessar os seus contatos, por exemplo, você vai ver uma janelinha pedindo sua permissão. Por quê? Porque antes, basicamente, qualquer aplicação conseguia pegar e acessar seus contatos. Tiveram vários problemas, né, como foi o caso do PEF, e teve vários outros casos aí durante o ano de aplicativos que tentaram usar contatos e tudo mais, e acabou dando problema. E agora, justamente para resolver esse tipo de coisa, a Apple acabou então fechando o acesso. Então, todo mundo que quer acessar contato agora tem que pedir permissão. E mesmo que você dê permissão e depois você se arrependa, você pode vir então nessa janelinha aqui e simplesmente desabilitar. Bom, eu entro, por exemplo, aqui na lista de contatos, ele me mostra todas as aplicações então que estão usando os contatos, e se eu quiser remover algum, eu posso vir aqui e remover. Então, automaticamente o Yahoo Messenger, por exemplo, para de ter acesso a todos os meus contatos. Então, isso daqui fica fácil de gerenciar então. Essa é outra novidade do Mountain Lion. E com isso, eu encerro a parte de usuário, de, digamos assim, recursos que acabam mudando a sua vida, né? Mudando o seu jeito de usar. Eu tenho algumas coisinhas para comentar ainda, então se você é um usuário e não quer mais escutar de Mountain Lion, sinta-se à vontade para desligar o podcast, porque para você já encerrou. Agora, só para comentar com vocês, então, alguns itens que eu acho importante para o pessoal de developer. Existiram centenas de mudanças nas APIs, né, do Mountain Lion, mas tem duas aqui que eu acho que são mais importantes, que vale a pena eu falar aqui nesse finzinho do podcast. Uma é o caso do Sandbox. Na realidade ele já começou com o Lion, né? Na realidade a App Store ela já estava sendo obrigado você submeter aplicativos com Sandbox, né? Desde junho, se eu não me engano, 1º de junho, e o Sandbox nada mais é do que uma camada, né? Uma redoma que a Apple coloca em cima do seu aplicativo, e quando você está fazendo qualquer tipo de acesso, você tem lá uma série de recursos que você pode ou não acessar. Por exemplo, você tem como definir quais são os arquivos da sua aplicação, e você só consegue acessar aquilo. Você não consegue acessar nenhum arquivo externo, você não consegue acessar recursos de hardware. Então, tem várias coisinhas ali que ficam segmentadas para você. Então, isso vale lembrar que desenvolvimento para Mac App Store, se você não fizer desse jeito, você não é aprovado na App Store. Então você não consegue vender pela Mac App Store. Para isso, então, se você quiser fazer alguma coisa que não seja dentro do Sandbox, como eu acabei de falar, use então esse certificado digital lá, que não custa nada para você entrar. Você entra, se cadastra na Apple e pode usar o certificado digital sem precisar submeter os aplicativos para a App Store. Outro recurso que vale a pena dar uma olhada, porque eu também quero dar uma olhada nisso para ver se isso daí vai aparecer depois no iOS também, foi que eles criaram uma API chamada SceneKit. O SceneKit, ele na realidade, a gente já está acostumado a mexer com Core Animation, né, que seriam os recursos que a gente tem para fazer animação e geralmente para programação de jogos. Tá? Então a Apple criou lá para você lidar com imagens, fazer os bonequinhos correrem de um lugar para o outro,
anexar como se fossem braços nas imagens e as imagens começarem a mexer. Tudo isso daí já existia no Core Animation em 2D. Uma coisa que apareceu agora com o Mountain Lion é o Cine Kit, que o pessoal está começando a chamar de um Core Animation para 3D. Que, digamos assim, se você não tem tempo ou tem dificuldade para programar com OpenGL, por exemplo, né, que seria o padrão de programação 3D, a Apple criou então essa camada, que é uma camada intermediária, que embaixo dela fica o OpenGL, mas que ela é estupidamente mais simples de se programar para trabalhar com modelos 3D. Então, teoricamente, você consegue pedir para um designer gerar para você o seu modelo 3D, você importa isso daí dentro da sua aplicação e depois você só precisa fazer o bichinho mover as pernas, mãos e tudo mais. Teoricamente, é muito mais simples do que trabalhar com OpenGL. Então, vale a pena vocês procurarem essa API, chama-se Cine Kit. E houveram algumas mudanças no Objective-C, né, propriamente dito. Isso é uma coisa legal também que eu acho da Apple, porque pelo fato dela estar usando uma linguagem própria, ela tem a liberdade então de facilitar a vida da gente. Porque, por exemplo, se você pegar vamos pegar um Android, por exemplo. O Android está comprometido em usar a linguagem Java. Então, todos os objetos que ele cria e tudo mais seguem o Java padrão. Então, ele precisa fazer um monte de malabarismo, às vezes, né, na API, para criar objetos para deixar a sua vida mais fácil, mas que estão sempre obrigados a seguir o mesmo formato de escrita e tudo mais da linguagem Java. Já a Apple, como ela tem o Objective-C, que é dela, então de vez em quando ela resolve assim, não, para facilitar um pouco a nossa vida, vamos mudar um pouco essa linguagem. Então ela criou várias modificaçõezinhas ali no Objective-C, que continua valendo tudo que a gente já programava antes, mas apareceram algumas coisas novas. Então, eu não vou comentar exatamente as modificações da linguagem, porque senão ficaria até complicado, porque eu estaria entrando num curso de linguagem de programação aqui. Mas é só para vocês saberem que houveram modificações da linguagem, tudo que vocês já fazem até agora em Objective-C continua valendo, mas principalmente na parte de facilitar, por exemplo, criar os setters e getters, também criar propriedades de objetos. Houveram várias modificações nesse sentido. Então, se faz um tempinho que você não dá uma olhada no manual de Objective-C da Apple, vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, porque tem modificações e vai facilitar bastante a vida de vocês. Para criar variáveis e tudo mais, tiveram vários aprimoramentos ali que vão facilitar a sua vida. Bom, então, pessoal, isso é o que eu tinha para falar então de Mountain Lion. Eu sei que talvez seja um podcast relativamente pesado para o pessoal que não é técnico, então por isso mesmo eu resolvi fazer em 2 pedaços. E ficam aí então as minhas visões e percepções do Mountain Lion. Não, provavelmente vai ter muito mais coisa ainda que eu vou descobrir no meio do caminho, mas aí eu vou acabar deixando para dar isso daí na forma de dica nos próximos podcasts do Techno Hour. Se vocês tiverem dúvidas então e quiserem saber mais sobre o Mountain Lion, sintam-se à vontade para mandar para a gente um e-mail ou então entrar também na nossa página lá no Facebook. Ou então falar com a gente também pelo Twitter, que é no Techno Hour Links. O nosso site então é o technohour.com.br. A gente tem então um podcast semanal. Se vocês quiserem, entre em contato com a gente por ali e acompanhem a gente então aí nas próximas aventuras do Techno Hour, ok? Então eu espero que tenha coberto boa parte aí do Mountain Lion para vocês e qualquer dúvida entre em contato. Um abraço então, vejo vocês então na próxima semana. Abraço, tchau, tchau.